Neste momento, o candidato que a Frelimo tem medo chama-se Venâncio Mondlane. É por isso que alguns da própria Renamo, que não querem uma Renamo forte, que não querem uma Renamo resistente, que não querem uma Renamo combativa, alguns dentro da própria Renamo estão a colaborar com a Frelimo porque querem manter um presidente que a Frelimo se sente à vontade. Porque eles sabem, mais uma vez, que se o Venâncio estiver como presidente da Renamo, a Frelimo sabe que é uma questão de tempo para a Frelimo desaparecer do poder. Vamos falar sobre Venâncio Mondlane um pouco. Então, que Venâncio Mondlane é o homem mais temido em Moçambique. Venâncio Mondlane é o homem mais temido com o próprio partido dele, que é o partido da Renamo, que é o partido da oposição. Venâncio Mondlane é próprio temido com o partido da Frelimo, que está a governar há anos. Então eu vou te provar porque ele é temido, porque o partido e o próprio de Renamo tem medo de Venâncio Mondlane, o próprio partido da Frelimo tem o medo do próprio o partido Frelimo. Então, antes de esquecer, também gostaria de colocar a teu comentário, que concorda que será que Venâncio Mondlane de verdade é a pessoa que mais tem medo de Moçambique nos partidos políticos. O próprio partido de Serra tem medo de Venâncio Mondlane, o próprio partido de Sufuma, desculpa, da Frelimo tem medo dele. Ok, vamos lá para que nós percebêssemos, conforme o Venâncio Mondlane, quando fala sobre o Vitor, uma das carteiras que o Frelimo tem medo de Venâncio Mondlane porque ele não pode se tornar, sabe que eles não podem se tornar presidente. Por quê? Porque o Frelimo sabe quando o Venâncio Mondlane se tornar presidente, então o Frelimo, eles são os motivos, quais são os motivos que provam que o Frelimo tem medo de Venâncio Mondlane, o próprio partido dele tem medo de Venâncio Mondlane. É que o Frelimo sabe, se Venâncio Mondlane ele tomar a posse ou ele se tornar o presidente do partido do Renamo e depois ele conseguir ganhar as eleições, se tornar presidente, o Frelimo sabe não vão conseguir, ou mesmo o Venâncio Mondlane pode se candidatar como presidente, ser aprovado com o partido de Renamo, a Frelimo já sabe, não vai ter como para colaborar com o Venâncio Mondlane. Deixar de falar alguma coisa, se você não sabe sobre as eleições. Todas as eleições, ou tudo que acontece na área política, principalmente aqui no continente africano, o que acontece, o próprio partido Frelimo, ele antes de realizar as eleições, ele já colabora, tem alguma colaboração com alguns membros de um outro partido. Pense no partido Renamo, existem alguns elementos que colaboram com o Frelimo. Eles colaboram para o Frelimo sair em vantagem. Eles colaboram com o Frelimo para que ele sobressaia e consiga ganhar as eleições. Você deve ver quando chega o tempo de eleições, ele entra nos próprios elementos do mesmo da começa a negociar, dar dinheiro a essas pessoas, até aceita essa colaboração. Entra com as pessoas de alguns da Renamo, de presidente das mesas, colabora com eles, muitas coisas. Então ele já sabe, se Venâncio Mondlane ele ser presidente, eles não vão conseguir colaborar com ele. E os próprios membros da Renamo já sabem, se Venâncio Mondlane ele só se candidatar como presidente, ele não substitui o Sufumado como presidente, já sabe, essas pessoas não vão conseguir colaborar com o Frelimo, porque todo o sistema vão querer colaborar com o Frelimo, e Venâncio Mondlane estará sob controlar eles. E o próprio Frelimo vai saber que não pode se mexer com o Venâncio Mondlane com esse tipo de coisa. Ele está sendo temido por causa de não ter como para colaboração. Esse ponto. Segundo ponto, Frelimo já sabe, ele sabe que não vão estar à vontade. Já o Venâncio Mondlane ser uma pessoa elegida como presidente, já Frelimo não estará à vontade. O Frelimo gosta de estar à vontade, saber que esse Sufumoma já estamos à vontade, esse não precisa se preocupar com ele, não se preocupa com as gerações, aquela ali é o nosso, aquela vai lhe dar, vai lhe orientar, o gajo vai lhe dar uma boa vida, aquela ali. Eles estão à vontade de dizer, aqueles ali são nossos, aqueles pertencem a nós. Mas já sabe, quando já o Venâncio Mondlane está no poder ou a se candidatar ou ser aprovado, eles já vão saber aqui, vão começar já a tremer. Se nosso sistema não vai funcionar desta vez, nosso sistema não vai andar desta vez, as cabeças dele não vai funcionar, não vai estar de acordo como deve ser.
Então, próprios membros da RENAM já não vão estar à vontade também eles para conseguir dizer, vamos fazer isso à vontade. Aqui para o Yusuf também da mesma panela, da mesma farinha de saco. Então, como ele corrupto também para os membros também começam a corrupter, já os membros não vão começar a ficar preocupados. Dizer aqui, se nós começamos, queremos fazer nossas boladas contra a Ferlima aqui, já sabe, vamos desgraçar a nossa própria vida. Vem nessa manga descobrir, estamos mal. Então, são esse tipo de coisa. E outra coisa, sabe, Ferrimo 100%, se Venâncio Mondlane ele se candidatar como presidente, Ferrimo sabe que ele já é o fim dele. Estamos a dizer que o mandato de Ferrimo, se Venâncio Mondlane se candidatar como presidente, ele sabe que vão perder eleições. Ele sabe que vão ser resgatados com Venâncio Mondlane. Ele sabe que o mandato de presidente não importa até 50, 45 anos ao governo, mas já sabe que o Venâncio Mondlane eles não vão aguentar. Sabe, vão perder as eleições. Estão a dizer, isto é o fim deles tomar o mandato ou continuar no mandato da presidente firme como governar o país como sempre o único partido. Ele sabe, porque ele sabe que o Venâncio Mondlane não faz. Ferrimo sabe, Venâncio Mondlane ele pegou o povo. Ferrimo sabe que o povo agora está ao lado do Venâncio Mondlane. Só estamos a falar do município que aconteceu na cidade de Maputo. Estamos a falar mais ao nível moçambicano inteiro. O próprio Ferrimo consegue ver na internet que o jovem só fala de Venâncio Mondlane, só o jovem só quer saber de Venâncio Mondlane. Já Ferrimo sabe se ter acesso a Venâncio Mondlane, ser candidato como membro do partido da RENAM, como elemento do partido, já Ferrimo sabe que para nós perdermos essas eleições, Ferrimo sabe essa coisa, é o fim dele, essas eleições vai acontecer este ano, 2024, ele sabe, é o fim do poder dele, é o fim do governo dele, é o fim do partido dele, em tudo, eles vão perder automaticamente. Já sabe, se eles têm medo desse homem, ele sabe, esse homem, ele bateu um povo, o povo ama esse homem, sabe que o povo reconhece o trabalho de Venâncio Mondlane, mesmo que ainda não foi presidente, mesmo que ainda para no desempenho grande, que não explica mais já em pouco tempo. Estamos a dizer, só em menos de um ano, Venâncio Mondlane já vê esse homem não fácil, já vê esse homem conseguiu resgatar o povo, já vê que esse homem é pesado, já vê que esse homem não fácil, já vê esse homem é mais amado com o povo. Mas Venâncio Mondlane, quando foi colocado a polícia em casa dele, mandaram a blindade, mandaram a polícia, mandaram a Mahindra, o próprio jovem foram em casa de Venâncio Mondlane dizer, se não tirar habilidade, se não tirar a polícia, se não tirar nada, nós também não saímos aqui. Até Ferrimo automaticamente dizer que para Venâncio está forte. Então ele já sabe se esse gás matéria se candidatar com o partido Ferrimo, esse nós vamos perder, partido de RENAM, o que é o partido perder, nós vamos perder, porque eles têm medo de perder o poder, porque que têm medo do governo, sabe que a única pessoa que pode lhe vencer automaticamente na presidência esse ano é Venâncio Mondlane, porque eles têm medo de Venâncio Mondlane. Vamos lá, última coisa que diz assim. E outra coisa, o partido de RENAM, ele sabe que com a Venâncio Mondlane eles tomaram poder, muitas coisas de mudar. Porque lá no partido RENAM, lá só estão desgraçados, só fracassou o RENAM, então se o RENAM fracassado, ele sabe, vai mudar o RENAM, ele sabe que vai mudar a estrutura do RENAM, até pode não mudar os estatutos, mas vai mudar o funcionamento dentro do sistema do próprio partido dele, vai mudar o próprio sufumategarismo, o primeiro sufumado não ser presidente, vai continuar a ganhar alguma coisa na frente, porque foi ele que beneficiou o Ferrimo, foi ele que facilitou o Ferrimo para governar com facilidade, foi ele que facilita o Ferrimo estar livre à vontade. O próprio o José Manteiga, ele sabe, já o Venâncio Mondlane, ele vai organizar muitas coisas. O José Manteiga, ele também está ganhando alguma coisa aí. Então, esses têm medo do Venâncio Mondlane. Então, o Venâncio Mondlane é a pessoa mais temida com o próprio partido dele, com o próprio partido da Ferrimo. Porque sabe, esse homem, todo nosso sistema, nossos projetos vai cair. Está do lado do RENAM, está do Venâncio Mondlane. Desculpa o partido do Ferrimo. O que você acha? Concorda de verdade? Precisa apresentar alguns motivos. Tu concorda de fato que Venâncio Mondlane é um político mais temido que o próprio partido dele, o partido de Ferrimo, só para ver o próprio partido de já viu que fez Venâncio Mondlane? É inexplicável, mas próprio eles têm medo, não porque eles sabem até a ganhar, mas têm medo por causa do sistema dele que usa o Venâncio Mondlane, vê que ele é diferente como eles.
Peço ter medo. O que tu achas? Coloca nos teus comentários. Concorda de fato? Venâncio Mangano tem medo. Conhece alguns motivos que até pode fazer com que o Frelimo não pode permitir deixar Venâncio Mangano próprio ver o partido Renamo não governa no país ou tomar ser presidente. Conhece os motivos. Coloca aí o que tu acha. Porque se Venâncio, o que tu acha? Chafadê não pertence a nenhum partido, não pertence a nenhum elemento, nenhum partido. Não tenho partido, confiança, o que eu sei quando chega o tempo de votar, só entendo voto quando eu entendo que deve votar, acabou. Assim mesmo, a pessoa tem que entender. Isso aí. Só que isso aí, estou a falar coisas, como eu disse, deixando, temos que mostrar a desgraças para as quais são os políticos desgraçar, o que faz, desgraçar, quando destrui o sistema do partido político. Como a pessoa só diz, Venâncio Mangano foi afastado porque é o novo, foi afastado, o que, não, estão ali temer aquele homem, tem medo, o próprio colaborar, afastar esse homem, só vamos atrapalhar. Você pensa que eu sou fumado, não sabe que, qual a capacidade do Venâncio Mangano, qual a vantagem traria no partido Renamo se Venâncio Mangano se fosse presidente, sabe isso, basta temer também. Próprio mundo, o João Manteiga está a ver aqui, vai começar a amargar. Ele come manteiga que não derrete, ele já está conseguindo ver, vai começar a derreter, porque não vai conseguir ter aquelas condições. Manteiga, logo, manteiga tem que sempre ficar na geleira para não derreter. Então ele já sabe, pá, se está vendo essa mangada, ele vai derreter, porque não vai ter o sustento por ali para estar manteiga, mesmo congelado, não derreter, não é? Sabe, José Manteiga. Ok, vamos parar por aqui. Obrigado por todos que me acompanharam por aqui. Gostaria de ouvir sua ideia, qual a sua opinião, o que tu acha sobre Venâncio Mangano, coloca um comentário. E outra coisa, peço para se inscrever no canal, peço me ajudar a crescer o canal, peço colocar as notificações para ser atualizado vídeos e peço colocar likes para divulgar o vídeo, compartilhar com todos os grupos. E aguardar aqui, muito obrigado a todos que me acompanharam, que me acompanham. Um forte abraço, que Deus possa os abençoar. Tchau.